Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Mídia e Memória do projeto REC à Tarde. Nessa seção, a gente apresenta algumas peças da coleção do acervo do SEDOC à Tarde. E hoje a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre direitos, ação policial e costumes. E a gente está aqui com a participação especial do professor Efson Lima. Tudo bem? Tudo bem. Professor Efson Lima. Efson Tudo Lima, bem? gostei. Tudo bem, tudo ótimo. Professor, a gente vai começar a lhe mostrar algumas imagens aqui, tá? Para a gente comentar um pouco a partir de... O nosso tema aqui hoje é a partir de uma reportagem publicada em A Tarde, 1921, onde um agente policial de Jacobina baixou uma série de decretos, inclusive legislando sobre a chamada... as saias das mulheres chamadas de vida livre tinham que estar 5 centímetros acima do tornozelo. Então, a gente vai fazer aqui, a partir de algumas imagens, algumas considerações relacionadas a essa incidência nessa discussão no campo do direito com costumes. Preparado? Preparado, vamos lá. Olha só, para começar, a gente tem uma imagem aqui, bem contemporânea, né, de 2000, e é uma imagem sobre o uso de mini saia. O tamanho da mini saia, né? Essa peça do figurino que tem causado tanta celeuma ao longo do tempo, né? Essa imagem. Ok, uma imagem do ano 2000, que segundo a professora Cleidiana, que fez essa reportagem, aí tinha 40 anos do uso da mini saia. Né? É isto. Então, a roupa, né, vestimenta, moda, cada vez mais temos, até mesmo no âmbito do direito, nós temos tido um campo especializado nessa área, né, do ponto de vista mesmo da proteção. Mas associado ao costume, né, nós vamos verificar que as roupas, elas sempre causaram um tabu, né, sempre foram motivos de polêmica no Brasil, especialmente em face das mulheres, né? Sim. Então, que aí, de algum modo, nós temos um jogo, né, do comportamento, o uso das roupas, referenciando, de algum modo, uma certa liberdade das mulheres. Sim. Porque se eu uso determinada roupa, é porque eu tenho essa determinada liberdade. E às vezes, mesmo quando não tenho, eu vou para a luta, né? Passo a usar para lutar. Então, então, a mini saia representa também, de algum modo, é um símbolo desse contexto da liberdade, do enfrentamento a um determinado costume conservador. Né? Então, as mulheres se emancipam do ponto de vista do seu próprio corpo, né? Assim, olha, eu preciso mostrar, né? O corpo, ele precisa ser visto. Então, vou usar determinada roupa para se apresentar. E o direito sempre vem na perspectiva de proibir. Né? Assim, olha, isso aqui é uma contravenção penal, não pode ser assim, as mulheres têm que mini saia não, né? Ofende os valores, os costumes de uma determinada sociedade. Né? Claro que essas roupas, de algum modo, as pessoas usam para o lazer, né? Deixando claramente cada vez mais a liberdade. Né? Então, aí nós estamos diante dessa mini saia. Aqui tem outra, em um outro modelo também, né? Mas ainda uma peça mínima, com alguns centímetros mínimos, né? Alguns centímetros mínimos. Né? É isto, as roupas sempre, elas, de algum modo, ou elas vão numa perspectiva que nos torna, de algum modo, conservador, né? Nosso corpo todo coberto, ou elas também sinalizam para um contexto de liberdade. Né? As roupas, se nós pegássemos as roupas, elas contariam a história da evolução humana. Tá? E também os nossos comportamentos, os nossos costumes. Né? E de que forma também, em certa medida, essa sociedade tinha um grau ou não de liberdade. Pois é, a gente tem aqui também uma imagem, né, algumas imagens aqui, do presidente do Brasil, Jânio Quadros. Né? Jânio, que ficou marcado, né, por digamos assim, uma gestão rápida, 6 meses, porque renunciou, né? E durante esse curto mandato, né, Jânio Quadros legislou sobre, por exemplo, proibição do biquíni, né, rinhas de galo, né? Então, assim, entrou totalmente no campo do comportamento. Inclusive, essa foto dele aqui é ótima. Caras e bocas.
Essa fotografia dele, vou pegar, porque eu adorei ela. Ai! Com todo respeito, né, um ex-presidente da República, mas assim, ela representa também, de algum modo, se nós pegarmos os cabelinhos, né, dele, né, também sinaliza para a moda, né, sinaliza para a moda, mesmo que é uma moda conservadora, a partir dos traços do cabelo, gel, né, parece até um certo tempo que esticava no cabelo, passava uma pranchinha, uma selagem, mas de algum modo representa um certo conservadorismo, né? E no caso do Jânio Quadros, é um presidente que impacta muito o direito do ponto de vista da política dos costumes. Conforme a professora Cleidiana mencionou aí, nós temos a proibição do uso do biquíni, né? Nós temos aqui a proibição dos jogos de azar. É importante também ressaltar que o Jânio Quadros foi eleito com a pauta de proteção dos costumes, né? Naquelas eleições. Então, ele representa isto. É um sujeito que foi eleito para, né, de algum modo, estamos falando do início dos anos 60. Os anos 60 nós estamos passando por profundas transformações. Transformações várias que vão acontecer. Nós estamos passando por um grande debate nos Estados Unidos dos direitos civis. Né, da afirmação dos direitos civis. Existe um debate muito claro, nítido no mundo entre o sistema capitalista e o sistema socialista. Sim. Né? Então, e esse sujeito aqui vem na perspectiva de fazer, entre aspas, a proteção, né, do pensamento da sociedade brasileira, dominante à época. E aí, então, nós temos aqui estabelecendo que é interessante que essas proibições, né, o direito, mais uma vez, metendo a colher, né, onde não deveria. Né? Um determinado comportamento que hoje é símbolo de brasilidade. O biquíni, a sunga, eu mesmo adoro ir à praia. Como o senhor destacou, né, é um momento bem complexo em vários níveis, inclusive da geopolítica, né? Sua especialização, inclusive, o senhor tem uma especialização em direito internacional. E a gente tem um momento ali, né, de muitos embates políticos, inclusive aqui uma foto que foi um dos motivos de uma das crises do governo de Jânio Quadros, pouco antes da renúncia, que é a condecoração de Che Guevara, né, um dos líderes da Revolução Cubana. E Jânio, né, acaba abrindo uma crise, né? Pois é um sujeito que é eleito para, de algum modo, fazer a defesa de uma pauta dominante, né? Aí nós estamos vivenciando esse contexto mundial da polarização mesmo entre os Estados Unidos e a União Soviética, e o Jânio Quadros resolve fazer essa homenagem, né? Num processo também, um afago também, né, de algum modo, aqui na América Latina, né? Numa perspectiva também, nós não podemos entender que esse gesto também, ele está pautado numa perspectiva também de barganhar, do ponto de vista, alguns dividendos econômicos para o país, né? O Jânio Quadros é essa figura pitoresca, né? É uma figura que, por si só, né? Por ter chegado à presidência da República, mas o comportamento dele, né? De algum modo, sinaliza para uma certa ambiguidade. O famoso biquíni, né? Os biquínis, inclusive, brasileiros, biquíni brasileiro, né? Que é famoso no mundo todo. Pois é, o biquíni brasileiro, ele é isso, os biquínis, né, eles adquirem mais uma característica marcante, né, coisa mais linda, né, os biquínis, porque olha a diversidade, né, as estampas, reproduz o colorido, né, é a nossa cor, né, imaginemos nós circulando no Porto da Barra e nós não visualizarmos as mulheres de biquínis, né, nós não visualizarmos no Rio de Janeiro, em Copacabana, as mulheres de biquínis, né, que para além da sensualidade, né? Mas a liberdade, vamos entender aqui como a liberdade da mulher, entender que hoje é um dia de sol, que eu vou usar determinada roupa, né? E vou para, né? É uma liberdade, né? Sim. As mulheres, elas podem usar o que elas desejam, o que elas quiserem, e no dia e quando, local, né? E quem somos nós do direito? Quem somos nós homens que devem... Que é importante também levar em consideração, certo? Sim. Na evolução, né, do processo legislativo, do exercício do poder, historicamente sempre foram os homens que exerceram. Bom, gente, é isso, tá? Aqui nos canais do Grupo à Tarde, a gente sempre tem informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.